Bem-vindo de volta ao Child Time Pods. Seu anfitrião, Rhett. Trabalho emocional e carga mental são apenas frases bobas que as pessoas inventaram para que as mulheres possam fazer com que responsabilidades básicas da vida adulta pareçam opressão. Elas gostam de acreditar que responsabilidades comuns são algum tipo de evidência de injustiça sistêmica, mas isso só se aplica mesmo quando é a mulher que está fazendo essas tarefas. E elas simplesmente ignoram o fato de que existem aspectos mundanos em ser adulta, e que nem toda tarefa doméstica é algum tipo de fardo imposto pelo patriarcado. O feminismo só incentivou as mulheres a enxergarem a responsabilidade através de uma lente de vitimização. E ao invés de agir como adultas e simplesmente dizerem ao marido, namorado, ou seja lá quem for que precisam de mais ajuda, elas transformaram colocar a louça na lava-louças em um estudo de caso bizarro sobre opressão. Uma das minhas favoritas é quando elas dizem: se eu pedir para o meu marido fazer, ele vai fazer errado. Ele não faz do jeito que eu gosto. Então, eu mesma tenho que fazer. Parece um problema seu. Você parece ser uma pessoa que reclama demais. Se você pede pro seu marido ir ao supermercado e ele volta com a marca errada de picles ou não comprou uvas orgânicas dessa vez, você usa isso como uma espécie de incompetência estratégica. Em vez de reconhecer que pelo menos ele está tentando ajudar, talvez da próxima vez vocês vão juntos e você mostre em vídeo qual você gosta e, sabe, haja como uma adulta. Apenas haja como uma adulta. O melhor é que eu tenho uma loja de donuts inteira, porra. Ainda compro as coisas erradas de vez em quando. Sabe, tipo, outro dia eu comprei o picles errado, porque, sabe, eu pensei, droga, eu sei qual é o picles certo, mas não tinha a marca que a gente costuma comprar. Então eu tive que comprar uma marca diferente. E eu pensei, cara, essa marca é ruim comparada à outra. E é assim mesmo, essas coisas acontecem. Tipo, droga, eu sei qual marca ela gosta, mas acabou. E eu sei que ela vai ficar brava se eu não levar picles pra casa. Então eu pego qualquer picles que eu conseguir. Tipo, de qualquer jeito eu vou acabar me dando mal mesmo. A melhor maneira de afastar um homem da sua vida é ficar reclamando e criticando ele o tempo todo. Meu Deus, esse é o pior tipo de mulher. E também, se você parar pra pensar, se toda vez que ele tenta ajudar, ele só recebe críticas, por que ele continuaria se oferecendo pra ajudar? Agora, se você está com um cara e é você quem paga as contas, quem cuida de todas as finanças, quem resolve as coisas do carro, da casa, trabalha em tempo integral e ainda cuida das crianças, parece que você se casou com um fracassado. Ok, então de novo, isso parece um problema seu, mas nem todo pequeno incômodo é opressão. Vocês realmente precisam amadurecer. Você precisa assumir responsabilidade. Você precisa ser responsável. E existem tantos aspectos da vida adulta que são entediantes. Todas nós vamos trabalhar e todas nós ficamos cansadas e não queremos ir ao supermercado. E às vezes o seu homem vai comprar o tipo errado de picles e não é nada demais, ok? Então, relaxa. Sabe de uma coisa? Tem pessoas que são simplesmente insuportáveis. E eu acho que tem gente que realmente usa isso como parte da personalidade só para poder criar conteúdo. Então deixa eu começar dizendo que toda mulher que entra na internet e embarca nessa onda de odiar homem, tentando fazer parecer que está oprimida ou que você nunca deveria falar com um homem, na verdade não sente isso de verdade. E é por isso que você vê algumas dessas mulheres que diziam: você nunca deveria se casar ou algo assim, e por aí vai. E aí elas acabam anunciando que ficaram noivas e que vão se casar. Mas o cara com quem elas vão se casar é especial e ele é diferente de todos os outros caras. E então todas as mulheres ficaram chocadas porque muitas delas realmente terminaram seus relacionamentos acreditando nelas. Porque elas estavam prestando atenção no que alguém dizia na internet. Alguém que nem acreditava de verdade no que elas acreditavam. Mas, de novo, isso acabou virando parte da persona delas. Então a primeira coisa que É por isso que as pessoas odeiam hipócritas, certo? vocês têm que entender que nem toda mulher é oprimida e nem toda mulher está realmente passando pelo que elas estão vendendo para vocês. Mas elas estão realmente só usando isso para criar contexto e conteúdo, para conseguir curtidas e visualizações e aumentar a visibilidade delas e depois construir uma marca. Certo. Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que você precisa entender é que há muitas mulheres que são realmente, e quando eu digo realmente, é insuportáveis de verdade. Não importa se elas estão com alguém. Não importa se elas não estão com alguém. Se elas estivessem com alguém, nem importa o quão bom o homem seja. Ele poderia ser realmente um grande homem. Não significa que ele seja rico, porque convenhamos, nem todo mundo vai ser rico. Esse negócio de que os caras têm que ser basicamente o Clark Kent e o Superman ao mesmo tempo. Não. O que eu digo, Anton? Eles não querem Clark Kent Superman. Eles querem Bruce Wayne Superman. Eles querem o playboy bilionário mais rico. E o homem mais forte do mundo. E ser super rico e conseguir mandar bem na cama 24 horas por dia, 7 dias por semana. É completamente irrealista. Seres humanos de verdade e adultos de verdade passam por dificuldades.
Eles têm circunstâncias da vida, pessoas morrem na família, eles passam por acontecimentos da vida. Eles ficam deprimidos, enfim, e por aí vai. E aí você tem altos e baixos. Ninguém está bem 100% do tempo. E ninguém está mal 100% do tempo. E todo mundo evolui com base no que supera. E essa é a vida, certo? A vida é apenas uma série de altos e baixos e como você lida com eles. Meu pai gosta de resumir dizendo que a vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a isso. Chove sobre justos e injustos, e as coisas acontecem. Mas, por algum motivo, a identidade de uma mulher que é insuportável está completamente ligada a um homem, ou ao fato de ela simplesmente odiar homens. Desenvolvida a partir de algo que foi dito a ela na faculdade e plantado como uma semente, que depois cresceu como um pé de feijão e simplesmente arruinou completamente a mente dela. Então é fififafum por todo lado, uma bagunça danada. Se ela está com um cara, ela vai transformar a vida dele em um inferno. Se ela não está com um homem, ela vai reclamar sobre como é estar com um homem, mas nunca vai realmente fazer nada para assumir responsabilidade. E outra coisa que você nunca vai ouvir ela dizer é: foi culpa minha. Ei, por que você terminou? O que aconteceu no seu último relacionamento? Quem terminou com quem? Eu terminei com ele. Bom, o que havia de errado com ele? Ele não tinha inteligência emocional. Ele simplesmente não estava presente. Recentemente, fiz um vídeo sobre a mulher mais maluca que vi em muito tempo. E ela nunca conseguia realmente identificar ou dizer exatamente o que havia de errado com o cara com quem ela estava. Mas a única coisa que ela conseguia dizer era que não estava mais com ele. Então ela queria ser a melhor amiga dele e todas essas outras coisas. E eu fico pensando, você é feliz de verdade em algum momento? Existem mulheres neste mundo que simplesmente nunca estão felizes. Nunca. Elas não fazem nada. Não são cidadãs produtivas. Não acrescentam valor à vida, mas nunca estão realmente felizes. E sabe o que é engraçado sobre isso? É quase como se, quanto mais preguiçosos nos tornamos como sociedade e quanto mais civilizado e fácil o mundo ficou, menos felizes as mulheres se tornaram. Quanto mais temos máquinas de lavar louça em vez de... Sim. Porque as mulheres tinham um propósito. A família, o lar, muito trabalho era necessário para alcançar todo esse propósito. Agora você pode simplesmente apertar botões e ficar sentado sem fazer nada. Então, as mulheres estão meio entediadas. Nem chegamos a falar sobre as mulheres realmente fazendo coisas físicas, como lavar roupas. Agora temos máquinas lava e seca, e elas até tiram a água sozinhas. Poxa, você nem precisa tirar roupa, né? Você só aperta um botão e 1h30 depois, tá tudo pronto e seco. As roupas já saem até amassadas antes mesmo de você tirar da secadora. Enquanto isso, antigamente as mulheres tinham que lavar as roupas na mão, pendurar, torcer para o tempo estar bom. E aí você tinha que ir para a escola, sabe, quando era criança, basicamente com as mesmas roupas, o mesmo jeans, as mesmas camisas todo santo dia. Agora, sabe, todo mundo tem que... Poxa... Eu ainda saio pra todo lugar com a mesma camisa e o mesmo jeans, pra todo canto. Bolsa Goyard. Isso Todo não mundo mudou está pra de mim. alguma forma usando uma Birkin e Chanel, mesmo que a maioria dessas coisas seja falsa. E as pessoas só querem trabalhar. Poxa, eu não me importo de pegar uma Birkin falsa ou uma Louis Vuitton falsa ou algo assim. Se isso me dá o mesmo status dessas coisas por uma fração do preço, tipo, uma bolsa Louis Vuitton custa uns $5.000, eu estou disposto a pagar $300. Se eu posso conseguir uma bolsa de $5.000 por $300, claro, eu vou levar. 16 horas por semana. Caso contrário, eles vão dizer que isso é escravidão. É escravidão você trabalhar mais de 16 horas por semana. E é tipo, o quê? O quê? Do que estamos falando aqui? Sobre o que estamos conversando aqui? Sabe do que estão falando? Então, com homens por aí fazendo semanas de 60 horas, trabalhar 16 horas por semana é escravidão. Você ouve isso e vê o que está acontecendo na cultura, na sociedade e nesses relacionamentos. E eu fico tipo, e nem é só online, certo? Porque, sabe, eu estou por aí. Eu sou da noite por aqui. Não vou falar sobre isso. Estou fazendo uma série inteira sobre isso. E você conversa com essas mulheres, sinceramente, você fala com elas diariamente e elas realmente têm vários homens diferentes, vários namorados diferentes. Elas não se importam em te contar tudo sobre a vida delas. Elas não se importam. E mais importante ainda, elas continuam. E quero dizer, pra falar a verdade, eu também ando um pouco por aí. E sim, eu converso bastante com essas mulheres que estão nas ruas. E elas não são mulheres comuns. Elas são mulheres comuns. Elas só estão por aí. Sim, elas agem do mesmo jeito que vemos muitas mulheres na internet se comportando.
Pelo que você pode perceber, os caras com quem elas estão, caras no plural, são caras razoavelmente decentes. Só que são vários deles. E elas não estão necessariamente tentando assumir algo sério com um só deles, mas isso acaba fazendo com que elas nunca fiquem felizes com apenas uma pessoa. São opções demais, é gente demais, todo mundo ficando com todo mundo transando com todo mundo. Não há limite. E é assim que as coisas são, certo? Então, quando eu vejo mulheres reclamando dos maridos, elas estão falando de um cara que trabalha e às vezes tem vários empregos diferentes. Se mata um pouco todos os dias e ele nunca vai conseguir fazer tudo 100% certo aos olhos dela. Se ele vai trabalhar e tenta garantir que paga todas as contas e dá a vida que ela quer, então ele nunca está presente. E ele não é, sabe, qualquer coisa. Agora, se ele só trabalha de 40 a 45 horas por semana e ele fica grudado em você, então sabe o que acontece? Se você está presente demais, está grudado demais em mim. Eu queria que fosse um cara que saísse e ganhasse mais dinheiro. E é tipo, Não é só que não é o bastante. tudo é culpa dele. Quando você vai fazer algo por si mesmo? Quando você vai agregar valor à sociedade? Essa mulher está absolutamente certa. É como algumas dessas garotas. Você vê elas online reclamando porque ele comprou os morangos errados. E é tipo... É exaustivo. Eu fico exausto por ele. E nem estou em um relacionamento. É cansativo ouvir mulheres reclamando do cara com quem estão. É verdade mesmo. Eu sinto pena de alguns desses caras que são criticados na internet por alguém, mas eles também escolheram essas mulheres. E eu nem Ficam estou, com sabe elas. do que eu estou falando? Nessa situação com elas e, sabe, eu rezo pelos relacionamentos nesse momento, sinceramente. Eu rezo por Nós dois, Anton. Nós dois. relacionamentos. Eu rezo pela sociedade. Eu rezo pelo que as pessoas estão passando diariamente, porque eu não entendo porque todos vocês parecem estar completamente infelizes 100% do tempo. E é como se você fosse um ser miserável andando por aí. Talvez você precise se reconectar com Deus. Eu não sei o que é, mas eu rezo pelos relacionamentos de vocês. É, as mulheres estão tão mimadas hoje em dia que simplesmente viver como um adulto é opressão pra elas, certo? A vida pela qual elas lutaram para serem adultas, para poderem ganhar seu próprio dinheiro, pagar suas próprias contas, viverem sozinhas, se tornou a própria opressão delas. Que surpresa! Por favor, curtam, se inscrevam e comentem aqui embaixo. Eu agradeço muito. E até a próxima, pessoal. Tchau!